E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Moreira e eu estou aqui para fazer esse vídeo como revisão para a AV1 lá para o pessoal de Maracanaú, né, na Uninasal de Maracanaú, para as disciplinas de Sistema de Informação Aplicada à Gestão, para o curso de Administração, e Gestão da Tecnologia e Informação Aplicada à Logística, tá? Para a AV1, que ocorrerá na próxima semana, nos dias, deixa eu ver aqui, nos dias 11 para administração e no dia 13 à noite para o curso de logística, tá? Então eu vou falar aqui algumas questões que podem cair na prova que servirão de auxílio para o estudo de vocês para essa AV1 que ocorrerá na próxima semana, tá bom? Então vamos lá, primeira questão, o que é estrutura organizacional? A estrutura organizacional, além daquele desenho de organograma, é importante ter informações sobre as atividades de cada um, responsabilidades e autoridades, né? Muita gente fala que estrutura organizacional é igual ao organograma, mas ela pode ser um pouquinho mais, porque no organograma eu vejo a estrutura hierárquica, mas eu não defino esses pontos de atividade, responsabilidade e autoridade. Então isso é estrutura organizacional. Segunda questão, qual a diferença entre estrutura organizacional formal e informal? Muitas vezes a empresa cria, né, aquele organograma, aquela estrutura, e formalmente é assim que funciona. Mas informalmente a gente sabe que tem líderes. Às vezes o cara não é gerente, mas ele tem um poder de influência, um poder na tomada de decisão, um poder, como eu falei, de influenciar as pessoas. Então, informalmente, fora daquela estrutura de hierarquia, né, que está lá desenhada muitas vezes, existem pessoas que têm essa liderança, esse poder de influência, tá? Então essa é a diferença de uma estrutura formal para o informal, que não está lá no desenho, mas acontece devido à influência, ao comportamento e o perfil de cada uma das pessoas, tá? Terceira questão, por que o fator humano é um condicionante na estrutura organizacional? Ora, quando eu estou montando minha estrutura de hierarquia, o fator humano é condicionante, é um dos principais condicionantes. Por quê? Para eu ter um cargo de gestão, um cargo de liderança, o comportamento humano, o perfil, a qualificação também, não só comportamental, mas como a qualificação profissional, isso impacta na minha estrutura. Então eu posso até refazer minha estrutura, posso rever, porque a qualificação da pessoa pode fazer até com que gere novos cargos, tá? E até os cargos necessitam da contratação de pessoas qualificadas que tenham um perfil para assumir aquele cargo, tá? Então é extremamente influenciador a característica da pessoa na estrutura organizacional. Quarta questão, qual a diferença entre objetivo e meta? Eu sempre falo, objetivo é quando eu quero aumentar o faturamento da empresa. A meta é quando eu quero aumentar o faturamento da empresa em 10% nos próximos 3 meses. Então a meta, ele pega um objetivo que está mais ligado a um desejo, e a meta, ela define, ela detalha, ela torna o objetivo mensurável para que eu possa alcançar. Eu falo brincando em sala de aula, vocês sabem muito bem disso, que quando a pessoa fala assim, eu estou com o objetivo de emagrecer, ele não vai conseguir. Ele vai conseguir se ele criar uma meta. Meu objetivo é emagrecer tantos quilos em tantos meses. Aí ele consegue, tá? É por isso que na parte comercial você não tem... O foco não é no objetivo, o foco é na meta. Ou seja, eu tenho um indicador quantitativo no período de tempo para poder alcançar. Então a meta é um objetivo de forma mensurável, certo? Para que eu possa alcançar. Quinta questão. Por que o fator tecnologia é condicionante na estrutura organizacional? Ora, hoje em dia a gente está vivendo num mundo de muita informação, que a tecnologia está nos nossos lares, está nos nossos filhos, né? Minha filha de 7 anos está lá no celular. Então assim, quanto maior o avanço tecnológico dentro da empresa, isso vai influenciar na estrutura organizacional. Então a empresa às vezes tem uma tecnologia bem avançada que você modifica até a sua estrutura. Tem alguns cargos que meio que desaparecem e outros que se constroem devido a essa nova tecnologia. Então a tecnologia com certeza influencia na estrutura organizacional da empresa, tá? Sexta questão. Qual a importância de uma definição eficiente do fluxo de comunicação? Ora, eu sempre digo que a empresa tem 2 grandes problemas, que é o fluxo de comunicação e o fluxo de atividade. Então, se esse meu fluxo de comunicação não funcionar, as informações não vão chegar de maneira eficiente.
Se eu não tenho as informações chegando de maneira eficiente, o que é que eu vou ter? O tomador de decisão vai estar mal informado e existe uma possibilidade de tomar uma decisão errônea. Então, o foco é que eu tenha uma estrutura de comunicação eficiente ao máximo. A gente não pode ter uma estrutura muito informal. Eu te disse naquele dia, eu esqueci. É necessário uma certa formalidade. Então, eu vou passar uma informação, eu passo um e-mail, aviso, tal, para que eu possa controlar melhor esse fluxo de comunicação que tem que ser eficiente, tá bom? Outro ponto, qual é o melhor tipo de organograma? Vai depender, né, do tamanho da empresa, vai depender do segmento da empresa, da estrutura da empresa, como a gente falou das pessoas, como a gente falou da tecnologia. Então, eu não posso dizer que toda empresa, o melhor organograma é o funcional, ou é geográfico, ou é por cliente. Em cada caso, você vai poder adaptar, inclusive tendo organogramas que a gente chama misto, né? Como eu falei para vocês, que mistura alguns tipos, funcional junto com geográfico, com produto, como matricial, na qual eu tenho uma estrutura fixa e outras estruturas, uma dependente ou independente, tá? Então vai depender muito da estrutura da empresa, do segmento, como é que a empresa funciona, do mercado da empresa. Não existe um organograma perfeito, existem vários que vão se adequar à melhor realidade da sua empresa, tá? Oitava, qual a importância de uma definição eficiente do fluxo de atividades? Como eu falei anteriormente, se o fluxo de comunicação é importante, o fluxo de atividades é tão importante quanto. Muitas empresas não definem isso, não definem os seus processos, não cria aquele famoso POP, né, procedimento operacional padrão. E com isso, o que acontece? As atividades são falhas, existe muito retrabalho, que é horrível, e às vezes deixa de fazer porque não está definido. Então, quem é que faz isso? Quando você não define esses processos, esse fluxo de atividade, a possibilidade de ter falha, de ter retrabalho é muito grande. E, infelizmente, isso que eu estou falando parece uma loucura, mas acontece na maioria das empresas. É a rotina, essa falha no fluxo de atividade e no fluxo de comunicação também, tá? A gente, como futuros gestores, né, aqui para essa disciplina, tanto na área de gestão geral, vamos dizer assim, como na área de logística, vocês têm que ter muito cuidado com isso para tentarem, no ambiente de trabalho de vocês, melhorar o fluxo de comunicação e o fluxo de atividade, porque isso torna a empresa extremamente improdutiva. O pessoal trabalha muito, mas produz pouco, porque a comunicação está falhando e as atividades também, o fluxo dos processos, essa ligação entre as atividades estão falhando e isso gera muitos problemas. Qual a diferença entre dado e informação, né? O dado é algo bruto ainda. É quando eu digo algo que eu não consigo tomar uma decisão. Para quem me conhece sabe do exemplo, né? Eu vendi 50 camisas, isso é bom ou é ruim? Isso é um dado, é isolado, ele está bruto. A partir do momento que eu crio outras variáveis, indicadores de desempenho, por exemplo, era para eu vender 100 camisas, só vendi 50. Poxa, está algo errado, vendi só a metade. Então, quando eu consigo agregar, trabalhar, entender os dados, inclusive incluindo outros dados, ou comparando com outros indicadores, com outros aspectos, que eu consigo entender, então ele começa a se transformar numa informação. Então, dado é algo bruto, a informação é um dado que foi tratado, ou seja, um dado que foi trabalhado. E eu não consigo tomar decisão em cima de um dado, mas em cima de uma informação, eu já consigo entender se aquilo é bom ou ruim, eu consigo tomar uma decisão empresarial, tá? 10ª questão, a comunicação deve ser formal ou informal? Sempre vai existir uma comunicação informal, né? O pessoal fala brincando que é a rádio peão. Um fala uma coisinha, outro fala ali por trás, mas é interessante, como a gente falou anteriormente sobre o fluxo de comunicação, é interessante que a gente tente formalizar a nossa comunicação. Então, você vai passar uma informação, manda um e-mail, avisa, mesmo que seja um WhatsApp, não pode ser só no boca a boca, porque depois não é nem com o objetivo de punir quando tiver um erro, é encontrar de onde veio o erro para você solucionar. Eu sempre digo que nas empresas não tem falhas, tem oportunidades de melhoria, mas essa comunicação, ela pode gerar problemas, então é bom você formalizar para que você consiga encontrar de onde começou o problema, né? Às vezes a gente usa a metodologia dos 5 porquês.
Por quê? Porque no quinto porquê você encontra o real problema, a real fonte do problema. E aí você soluciona. Por isso que é interessante você ter algo mais formal na sua comunicação, tá bom? Explica o tipo de decisão estratégica. Eu vou até completar aqui a 11ª, a questão 11, 12 e 13 é sobre decisão estratégica, tática e operacional. Então, eu vou fazer um resumo das três, tá? Vamos lá. Decisão estratégica é uma decisão da alta administração, tem um impacto em toda a empresa e ela tem demora um pouco para ser executada. Por exemplo, a partir de agora eu quero que minha empresa se transforme numa franquia. Quem decide isso é a alta administração. Impacto em toda a empresa, que vai mudar toda a estrutura organizacional, toda a estrutura de negócio, toda a estratégia de negócio. E não é do dia para a noite, vai demorar um pouco. Quando a gente fala da parte tática, da decisão tática, a gente está falando mais do âmbito setorial. Então, é uma decisão setorial, que muitas vezes é feita no gestor, não tem impacto em toda a empresa, só em uma área, e ela é feita a médio prazo. Então, a partir de agora, eu quero dividir o setor de contabilidade com fiscal, ou eu quero juntar 2 setores. Então, são decisões que demoram um pouquinho, né? Não tão longo como o estratégico, mas demora um pouquinho para ser executado, mas depois o impacto é somente naquela área, tá? E o último é a decisão operacional. A decisão operacional é feita para quem está o executor da atividade. Ela está lá, como o nome já está falando, é bem operacional para quem está operacionalizando. E o impacto, o resultado é a curto prazo. Por exemplo, todo documento tem que ser assinado pelo diretor. Não, a partir de agora vai ser assinado somente pelo gerente. Você muda o processo e a partir de agora o gerente pode ser que no mesmo dia, no outro dia, você já muda o procedimento. Então, rapidamente, essa sua decisão pode ser colocada em prática, tá bom? A 14ª questão, uma empresa pode ser vista como sistema? Pode. A gente viu que sistemas são partes independentes que se juntam, né, formando um todo, unitário e complexo, ou seja, são partes que se juntam com um objetivo. A empresa é um pouco isso. Está lá o marketing, está lá o financeiro, está lá a logística, está lá o compras, está lá o comercial, e eles estão se juntando um só objetivo. É lógico que não é tão fácil assim. Tá todo mundo unido, todo mundo no mesmo barco. Não, às vezes os setores pensam de uma maneira, outro pensa de outra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, não é algo tão simples, é complexo. Mas o objetivo tem que, no final das contas, ser o resultado geral da empresa, tá? Então, a empresa pode ser vista assim como sistema. E, por último, um sistema aberto ou fechado. Quando a gente começou a entender a administração como ciência, né, que a gente chama administração científica, o foco era somente na produção, na Revolução Industrial, né? Então, o que eu produzir eu vou vender. Então, o foco era interno. Hoje não tem como ver como sistema fechado, é um sistema aberto. Por quê? Porque tem a concorrência, tem um cliente, tem um fornecedor, tem um governo. Então, você sofre influência externa. E outra coisa que não pode esquecer, você também influencia o externo. Empresas inovadoras, elas saem como pioneiras para quê? Para não sofrer a influência do mercado, para que elas influenciem o mercado e a concorrência que vá atrás. Então, a empresa é sim um sistema e é um sistema aberto, porque ela tem essa influência externa e ela pode influenciar o externo, tá bom? Então, pessoal, eu fiz uma revisão com essas questões. Dessas questões vai sair as principais questões da prova para essas 2 disciplinas, tá? Então, acredito que isso vai ajudar bastante vocês. Na prova vai ter questões abertas e questões lá fechadas de marcar. E aí, desejo sorte aí para vocês, mas dê uma lida, escute esse material que vai ser não só para a disciplina, mas vai ser muito benéfico aí para o aprendizado de vocês, tá? Espero ter ajudado. Qualquer coisa podem tirar a dúvida comigo. E mais uma vez, se inscrevam no canal, porque esse canal, o objetivo é para empreendedores, para alunos que estão querendo empreender, para empreendedores, para gestores. Então vai ter muito conteúdo sobre gestão, muito conteúdo sobre inovação e, lógico, como eu sou professor de algumas faculdades, né, em alguns momentos eu vou fazer essas postagens, esse tipo de conteúdo voltado, exclusivo para uma determinada situação como essa, para a prova de vocês, tá bom? Se inscreva lá no canal, conte com a gente e um abraço.